Seja muito bem-vindo ao nosso curso de matemática completo para o Enem sem videoaulas. Hoje nós vamos ver a aula 5, equação do primeiro grau, parte 2 de 2. 27 de janeiro de 2022, se você está ao vivo, coloca seus comentários aí no chat, tá? E quero só lembrar em você a importância de você estar em conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu confio em vós, tá bom? Se entrega a Ele que tudo vai dar certo. Então vamos continuar? Na nossa segunda parte da equação do primeiro grau, o objetivo é aprofundar as questões contextualizadas, tá? Então, para isso, o que é que você vai precisar fazer? Você tem que entender qual é a linguagem matemática, ou seja, você tem que transformar o português em matemática. Para isso, eu vou dar alguns exemplos que serão extremamente importantes no decorrer da nossa aula, tá? Então, eu estou fazendo uma questão e digo assim, um número, então você chama de uma letra. Vamos escolher a letra X, poderia ser outra. Então, vamos lá. Um número, você chama de letra X. Perfeito? Tranquilo até aí? Se eu digo o dobro de um número, se você chamou um número de X, o dobro de um número vai ser 2 vezes X. Se eu chamei um número de X, a terça parte de um número vai ser 1/3 de x ou x sobre 3. E atenção agora para essas duas próximas. O dobro de um número supera sua metade em 35. Galera, coloca uma observação. A palavra supera traduz a ideia de um menos, porque alguém é maior do que alguém. Então, quem vem antes do supera, vem primeiro. Ó, dobro de um número, eu botei 2x. Quem vem depois do supera, vem depois do sinal menos, no caso, sua metade, x sobre 2. O resultado, a diferença, você bota igual ao 35 aqui. Percebeu? Então, qual é a regrinha? Quando tiver a palavra supera, antes do supera eu escrevo o número, depois do supera, que é depois do menos, eu escrevo outro, e o resultado igual ao que tiver lá. Perfeito? Carlos, gostei dessa dica aí, viu? Próximo. Maria gastou 40% do seu salário com alimentação. Então, vamos imaginar que o salário de Maria seria o número X. Percebeu? Vá anotando aí. Maria gastou 40% de X, que eu vou chamar de salário de X. 1/5 do restante. Cuidado, tá? De amarelo. Restante de quê? Do salário. Dos 40% do salário de Maria. Então, preste atenção. Maria gastou 40% do seu salário com alimentação. Se ela gastou 40%, o que está faltando para os 100%? 60%. Então, 1/5 do restante é 1/5 dos 60%, com despesas diversas. E ainda sobrou 800. Então, vamos entender. Eu vou pegar 40% do salário de Maria com alimentação, está aqui, ó. 40% de x. Depois eu vou pegar 1/5 do restante. Qual é o restante de 40% de x? O que falta para 100%. Então, é 1/5 de 60% de x. E quanto mais sobrou? 800. Então, pensa comigo. Se você somar o que ela gastou com alimentação, o que ela gastou com despesas diversas, e a sobra, não tem que dar o salário todo, que é x? Isso é muito comum o aluno se atrapalhar. Professor, eu não entendi por que é que você igualou a x. Porque a soma de tudo isso aqui corresponde ao salário dela. O que ela gastou com alimentação, o que ela gastou com despesas diversas e o que sobrou. A soma de tudo tem que dar x. Gostou? Muito massa. Nós vamos pegar esse quadro agora e desenvolver ao longo das questões da aula de hoje. Perfeito? Então já trago uma questão parecidíssima com essa última parte aí para você. Mara gastou 2/5 do seu salário mensal com aluguel, 3/4 do restante com outras despesas. E os 600 reais restantes ela aplicou na poupança. Qual é o salário de Mara? E aí, quer tentar fazer? Tenta fazer aí. Vamos à solução. Carlos, primeiramente vamos definir. Salário de Mara eu não conheço. Vou chamar de X. Então, anota aí, salário de Mara X. Então, vamos lá. Pegando a questão, quanto é que ela gastou de aluguel? 2/5 do salário dela. Atenção. Do, de, da, dos, das significa vezes. Então, na linguagem matemática, do, de, da é vezes. Então, quando eu digo 2/5 do salário, eu digo 2/5 de X. Ah, Carlos, entendi. Com aluguel foi 2/5 de X. Retomando a questão, com as outras despesas, ela gastou 3/4 do restante. Então, peraí, cara. Como assim do restante?
Quanto era o salário de Mara? X. Quanto é que ela gastou do aluguel? 2/5 de X. Qual é o restante? A diferença deles. Ou seja, isso aqui, gente, é o restante do salário de Mara. Vixe, Carlos. Carlos, tinha como explicar através das frações? Tem. Olha só, gente. Aqui eu tenho 5 partes, tá? Então, ó, primeira parte e segunda parte é o aluguel. Então, isso aqui é 2/5, né? Eu tenho 5 partes, gastei 2/5. Então, se eu usei 2/5 para o aluguel, o que é que me restou para outras despesas? 3/5 de X. Ah, Carlos, entendi. Não, Carlos, não é o que restou para as outras despesas, é o restante do salário. Ah, é verdade. 3/5 de X. Porque para as outras despesas será 3/4 de 3/5. Então, de novo, o salário de Mara, quanto é? X. Quanto é que ela gastou com aluguel? 2/5 de X. Qual o restante? O que é que sobrou quando eu tiro X de 2/5 de X? Posso pensar no chocolatezinho, ó. 2/5 é o aluguel, o restante do salário é 3/5 de X. Você pode tirar um mínimo aqui e concluir isso aqui. Então, as outras despesas, gente, serão 3/4 disso aqui. Carlos, que massa. 3/4 disso aqui eu faço 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Ou seja, as outras despesas seriam 9x de 20. Mas ainda sobrou 600 para aplicar na poupança. Então pensa comigo. O que ela pagou de aluguel com as outras despesas e com o que sobrou na poupança não tem que dar o salário? Então vamos ver se você entendeu. Se você somar o aluguel, 3/4 do restante, que é isso aqui, com a poupança, tem que dar o salário dela total. Aluguel, outras despesas e poupança. Percebeu? Muito massa essa questão, Carlos. Carlos, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo entre 5, 20 e 1. Coloca uma observação aí, gente. Na hora de tirar o mínimo, se um dos denominadores for múltiplo do outro, ele é o próprio mínimo. Então, por exemplo, 5 e 20. 20 consegue dividir 5? Sim. Então, o mínimo é ele. Então, toda vida que você for tirar um mínimo e um dos números for múltiplo do outro, ou seja, eu obtenho o outro multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, 5 vezes 4 é 20, o mínimo já é ele. Mas se você quiser tirar o mínimo do jeito que a gente ensinou, né, daria 20 mesmo. E aí o que é que eu faço, hein, Carlos? 20 dividido por 5, 4, vezes 2x, 8x. 20 dividido por 20, 1, vezes 9x, 9x. 20 dividido por 1, subtendo que aqui tem 1, 20, vezes 600, 12.000. 20 dividido por 1, 20, vezes x, 20x. Lembra da brincadeira do Oiapoque ao Chuí? Perfeito. Posso cortar o 20, porque eu tirei o mínimo de ponta a ponta. Cortando o 20, como é que ficou em cima? 8x mais 9x mais 12.000 é igual a 20x. Lembre, só pode cortar quando você tira o mínimo de ponta a ponta. Então, vamos desenvolver isso aqui, gente. O que foi que eu fiz? 8x com 9x é 17x, mais 12.000 é igual a 20x. Aí, ó, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Então, 20x é igual a 17x mais 12.000. Então, dando sequência a isso aqui, vou passar agora o 17x para o outro lado subtraindo, porque o que soma passa subtraindo. Ficamos que 20x menos 17x, Carlos, 3x. 3x igual a 12.000. Então, eu pego o 3 que está multiplicando, passa dividindo sem trocar o sinal, viu? Ao multiplicar, passa dividindo sem trocar o sinal. Então, o salário de nossa amiga Mara é R$4.000. Portanto, a alternativa correta, letra C. Carlos, eu vou revisar essa questão antes de fazer a próxima, tá? Perfeito. Faça isso. Galera, eu gosto muito dessa questão porque ela trabalha com aqueles jogos matemáticos que beiram a adivinhação. Então, é uma questão que tem altíssima probabilidade de aparecer numa prova bem elaborada. Vem lá de Goiás. A seguir, é descrito uma brincadeira popular para se descobrir a idade de alguém. Faz isso com um colega seu aí, viu, depois dessa questão. É pedido a uma pessoa com idade inferior a 100 anos que multiplique por 2 o número do mês do seu aniversário. Por exemplo, se você nasceu em junho, você vai multiplicar 2 por 6, né? Porque o mês do aniversário você pega 1 de janeiro até dezembro 12. Adicione 5 ao resultado. E em seguida, multiplique por 50 o valor obtido. Você entendeu até aí? Você vai pegar
o número do mês do aniversário, multiplicar por 2, depois adicionar 5. E ao resultado, você vai multiplicar por 50. Feito isso, você deve adicionar a propriedade ao número obtido e informar o resultado. Subtraindo-se 250 desse resultado, obtém-se um número x, com o qual descobre-se facilmente o mês do nascimento e a idade da pessoa. Caramba, Carlos, que legal. Pois é, nessas condições, se você chamar o número do mês do nascimento da pessoa de N e a idade de I, ele quer que você faça na letra A o quê? Obtenha uma expressão matemática de x em função de N e I. Ou seja, você vai descobrir que x é alguma coisa de N e de I. E na letra B, a partir da expressão feita na letra A, descubra o valor de N, ou seja, o mês de nascimento, e de I, a idade da pessoa, se o número obtido pela pessoa foi 819. Então, gente, é uma questão discursiva, mas ela pode ser adaptada para um objetivo. Então, para a gente fazer a questão, vamos lá. Sendo N o número de mês de nascimento e a idade da pessoa. Pause o vídeo e volta lá para o enunciado. Inclusive, você já está com a lista em Word que está na descrição. Seria muito bom você assistir a aula já com a lista, para você ir acompanhando em paralelo, beleza? Então, sendo N o número de mês do nascimento e a idade da pessoa, de acordo com o enunciado, o que é que eu faço? Eu pego o mês do nascimento, multiplico por 2, depois adiciono 5. Ao resultado, ou seja, dentro do parênteses, porque eu vou multiplicar por 50, o resultado, eu multiplico por 50. Depois eu somo a própria idade da pessoa. E, finalmente, diminuo 250. Assim eu obtenho x, que é esse número que você vai descobrir. Bom, então, desenvolvendo isso aqui, n vezes 2 vezes 50, cadê o chuveirinho, Carlos? N vezes 2 vezes 50 dá 100n. 5 vezes 50 dá 250. Mais i menos 250. Olha que legal, gente. 250 corta com 250. Achei a expressão. X é igual a 100 vezes n mais i. Respondeu a letra A. Ele quer uma expressão em que x é função de n e i. Gostei, Carlos, da A. E a B, hein, Carlos? Ele quer que você descubra qual é o mês de nascimento e a idade da pessoa se x for 819, né? Então, se x for 819, tem como saber NI. Então, primeiramente eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou escrever x como sendo 800 mais 19. Mas por que você fez isso, Carlos? Porque 800 é 100 vezes 8 mais 19. Eu estou fazendo isso, gente, para que eu possa comparar com a expressão da letra A. Atenção, esse é um momento muito importante, tá? Porque, danado, eu ia fazer 819 como 800 mais 19. E depois 100 vezes 8 mais 19. É porque na expressão que você achou tem um 100. E é fácil ver que 800 é 100 vezes 8. Então, quando você compara 100 vezes 8 mais 19 com 100 vezes n mais i, por comparação direta, você descobre que n é 8, n é 8 e a idade é 19. Ou seja, com essa brincadeira, você consegue descobrir o mês que a pessoa nasceu e a idade dela. Então, n é 8, ou seja, agosto, e i é 19 anos. Tá aí as respostas dessa belíssima questão de Goiás. Revise essa questão. Tá gostando? Muito massa, né? Então vamos à terceira questão, uma questão que eu gosto muito. Questão que tem um perfil muito parecido com o Enem. Questão número 3, Faculdade Albert Einstein, Faculdade lá de Medicina. Em virtude do aumento dos casos de diferentes tipos de gripe que tem assolado a cidade de São Paulo, preventivamente, alguns prontos-socorros têm distribuído máscaras cirúrgicas àqueles que buscam atendimento. Todas as máscaras de um lote foram distribuídas em 4 dias sucessivos de uma campanha de vacinação. No primeiro dia, foi distribuído 1/8 do total. No segundo dia, 1/6 do total. Atenção agora. No terceiro dia, o dobro da quantidade distribuída nos 2 primeiros dias. Se no último dia tiverem sido distribuídas as 105 máscaras restantes, o total de máscaras de tal lote é um número compreendido entre. Tá vendo que questão massa, gente? Então, quem seria o nosso X? Vamos dizer que X é o total de máscaras distribuídas, né? Agora, lendo com muita atenção, ele disse que no primeiro dia foi distribuído 1/8 do total de máscaras. Então, 1/8 de X é X sobre 8. No segundo dia, 1/6 do total de máscaras, 1/6 de X. E o detalhe importante, você vai retomar agora no enunciado.
No terceiro dia, gente, foi o dobro do que eu distribuí no primeiro e no segundo dia. Então, o que é que eu distribuí no primeiro dia? X sobre 8. E no segundo dia, X sobre 6. Então, no terceiro dia é o dobro da soma deles. Entendi, cara. Carlos, tem que tirar o mínimo aqui, né? Quem é o mínimo entre 8 e 6, gente? 24. 24 dividido por 8 dá 3 vezes x, 3x. 24 dividido por 6, 4 vezes x, 4x. Então, isso aqui vai me dar 7x sobre 24, né? Multiplicado por 2 dá 7x sobre 12. Você poderia até fazer mais simples. Você poderia dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Aí ficaria 7x sobre 12. E no último dia, gente, as 105 máscaras restantes. Então, eu pergunto a você, Carlos, e agora? Como é que eu faço, hein, Carlos? Bom, então pensa comigo. Se você somar as máscaras do primeiro dia com as máscaras do segundo dia, com as máscaras do terceiro dia e com as máscaras do quarto dia, dará o total de máscaras X. Então vamos fazer isso? Perfeito. Tá aí, Carlos. Ó. Primeiro dia, X sobre 8. Segundo dia, X sobre 6. Terceiro dia, 7x sobre 12. E quarto dia, as 105 máscaras restantes. A soma de tudo isso tem que dar o total de máscaras. X. Perfeito. Já vi que tem 8, 6 e 12 aqui. Parece que eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer? 6, 8 e 12. Divido por 2, né, Carlos? Divido por 2, dá 3, 4 e 6. Divido por 2 de novo, Carlos, dá 3, 2 e 3, né? O 4 e o 6 consegue. Por 2 de novo, 3, 1 e 3. E finalmente por 3. Quando você multiplicar tudo aqui, gente, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, dá 24, que é o mínimo múltiplo comum. Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. 24 dividido por 8, 3 vezes x, 3x. 24 dividido por 6, 4 vezes x. 24 dividido por 12, 2 vezes 7x, 14x. Subtendo que tem 1 aqui, né? 24 por 1, 24. Vezes 105, faz aí, 2,520. 24, subtendo que tem 1, dá 24, vezes x, 24x. Tirei o mínimo, dói a poca, chuí, pode cortar o 24. Vamos fazer isso? Já fiz, ó. 3x mais 4x mais 14x mais 2,520 é igual a 24x. E agora, hein, Carlos? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 3x, 4x e 14x para o segundo membro, né? Como aqui está tudo positivo, passa tudo negativo. Então, vai ficar aqui 2,520 é igual 24x menos 3x menos 4x menos 14x, gente, dá 3x. 2,520 é igual a 3x, 3 passa dividindo, total de máscaras, 840 máscaras. Faz um favor para mim. Substitua x por 840 aqui e veja se dá 840 no final. Você tem como tirar a prova, tá? Você vai ver que vai dar certo. Então, Carlos, é um número compreendido entre quem, Carlos? Entre 700 e 900, já que deu 840. Gostou da questão? Massa, né? Da Faculdade Albert Einstein. Questãozinha que a princípio pode lhe confundir, tá? Então, cuidado com o enunciado dessa questão. Questão lá do IF de Santa Catarina. No IF Santa Catarina, na unidade São José, havia X professores na década de 90. Desse total de professores, 20% ensinavam matemática. E os outros 28 professores ensinavam as outras disciplinas. Considerando que é a fórmula, é a equação que representa a linguagem desse problema, e M é o número de professores de matemática, ele quer que você encontre, primeiro, qual é a equação e qual é o número de professores de matemática. Então, vamos fazer bem devagarinho. Galera, de acordo com o enunciado, se X é o total de professores, você percebeu que 20% desses professores ensinam matemática e o restante, que é 28%, tem que dar o total geral de professores da escola. Então, de novo, 20% dos professores ensinam matemática e o restante, para completar o total, é 28%. Então, 20% de x mais 28 é x. 20%, gente, vai ter uma aula de porcentagem, mas eu vou logo adiantar que a gente já viu em frações que 20% é 20 dividido por 100, né? Então, eu posso escrever que 20 sobre 100 vezes x mais 28 é x. Posso dividir 20 por 100, dá 0,2. Então, observe, gente, que eu já tenho a equação. Atenção, ele não está pedindo para você resolver no primeiro momento. Ele só quer que você encontre qual é a equação que representa o problema. 0,2x mais 28 é x. Achei a equação.
Para achar o número de professores que ensinam matemática, eu tenho que achar o valor de x. Então, bora lá. Resolvendo a equação, vou resolver agora. Eu vou passar o 0,2x positivo e negativo para o outro lado, né? Então, 28 é igual a x menos 0,2x. Galera, se eu tenho um inteiro e tiro 0,2, porque aqui tem 1, né? 1x. 1 menos 0,2 dá 0,8x. Então, agora o que é que eu vou fazer? Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Então, x é igual a 28 dividido por 0,8. Quando você faz essa divisão, a gente já viu isso na aula 2, você encontra 35 professores. Mas veja, gente, não é isso que ele quer. Ele não quer o total de professores, ele quer o número de professores que ensinam matemática. O número de professores que ensinam matemática é 20% do total de professores. Então, o número de professores de matemática é 20% disso aí. 20% de 35 é 20 sobre 100 vezes 35. Multiplico 20 por 35, que dá 700, e divido por 100, 7 professores. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Questãozinha que tem um enunciado que pode confundir, por isso que eu escolhi para colocar aí no nosso material. É só uma questão mesmo de atenção. Tá bom, gente? Então, letra B. Vamos então agora a uma questão que eu gosto muito. Um Nesp, questão muito boa, tá, gente? Sempre há mais de uma maneira de fazer as questões. Algumas questões que eu estou fazendo nas minhas videoaulas, pode ser que você encontre na internet com uma outra solução, porque depende muito do ponto de vista. Cada aluno tem uma habilidade diferente, tá? Se chegar ao mesmo resultado e você entender, é o que importa. Então vamos a essa belíssima questão da Unesp. Um imobiliário exige dos novos locatários de imóveis o pagamento, ao final do primeiro mês de imóvel, de uma taxa, junto com a primeira mensalidade do aluguel. Rafael alugou um imóvel nessa imobiliária e pagou R$ 900 ao final do primeiro mês. No período de um ano de ocupação do imóvel, ele contabilizou gastos totais de R$ 6.950 com a locação do imóvel. Ele quer saber o valor da taxa paga. Gente, você percebeu que são 12 pagamentos, só que essa taxa é paga só no primeiro mês, junto com o valor do aluguel, tá? Então ele quer saber o valor da taxa. Então, uma questão brilhante. Vamos fazer bem devagarinho. Dá uma pausa no vídeo aí agora. Pausou? Pronto, vamos continuar. Seja T, a taxa paga, e X, o valor da mensalidade, aquela que você paga todo mês, né? Assim, de acordo com o enunciado, no primeiro mês é pago um total de R$ 900. Concorda comigo? Que vai corresponder à soma da taxa paga só nesse mês com a mensalidade. Então, T mais X, taxa, mais a primeira mensalidade é 900. Então, o valor da mensalidade é 900 menos T. Você pode me perguntar por que eu estou isolando o X? Porque a questão está pedindo T, né? Como ela quer T, eu isolei o X em função de T. Mas, Carlos, por que você fez isso? Pronto, a explicação vem melhor agora. O que é que acontece ao longo de 12 meses, gente? Eu pago a taxa mais 12 vezes a mensalidade. Então, de novo, ao longo dos 12 meses eu pago a taxa, que foi só no primeiro mês, mais 12 vezes o valor da mensalidade, os 12 meses. Agora você entendeu por que eu fiz que x é 900 menos t. Se eu pegar x e substituir por isso, eu vou ficar só com t como incógnita, que é o que ele quer. Ele quer o valor da taxa. Vamos substituir, Carlos, x em 1 na expressão 2? Fazendo isso, t mais 12 vezes. Atenção, ao substituir uma letra, sempre coloca os parênteses. Parou. Diga de novo, Carlos. Ao substituir uma letra, sempre coloque os parênteses, tá? Então, substituindo x dentro do parênteses, 900 menos t. Bom, aqui parece que a gente vai fazer o chuveirinho. Vamos lá? 12 vezes 900, 10.800. 12 vezes t, 12t. Observe que eu faço o jogo de sinal, ó, mais com menos. Pronto, Carlos. Essa é a expressão que eu achei. Tem que achar o t, né? Como é que a gente faz agora? Vamos virar o slide aí. Virando o slide, gente, o que foi que eu resolvi fazer aqui? Eu vou passar 10.800 para o outro lado, menos 10.800. T menos 12t, galera, qual é aquela regrinha que a gente aprendeu lá na nossa aula de expressões numéricas? Mais t menos 12t. Conserva o sinal do maior e subtrai. De novo, t, que é 1t menos 12t, conserva o sinal do maior, que é o 12, e subtrai. 12t de 1t dá 11t. Então, menos 11t. Aqui eu faço a mesma coisa. Ó. Mais 6.950 menos 10.800.
conserva o sinal do maior e subtrai 10.800 de 6.950. Dá 3.850. Negativo aqui, multiplico por menos 1. Já vimos isso lá na nossa aula 2. Então, 11t é igual a 3.850. 11 está multiplicando, Carlos? Passa dividindo. Então, o valor da taxa, R$350. Galera, belíssima questão da Unesp, tá bom? Letra D. Então, agora, vamos à nossa sexta questão. Eu quero que você me diga aí no chat. Você está acompanhando ao vivo? Diga aí, Carlão, estou por aqui. Belíssima questão do Enem, tá? Questão muito interpretativa, então vamos comigo. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selo deveriam ser utilizados. Concluiu que para o primeiro tipo de folheto bastava um selo de 65 centavos, enquanto para os folhetos do segundo tipo seriam necessários 3 selos, um de 65 centavos, um de 60 centavos e um de 20 centavos. Então você já viu que para os folhetos do segundo tipo eu tenho que somar esses 3 valores para dar o valor total gasto com selos, não é isso? O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo. Então, do segundo tipo eu vou usar 500, a soma desses preços aí. E uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Galera, qual é o valor total que eu tenho? R$1.000, né? Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Eu vou pedir para você tentar fazer e releia novamente a questão, tá bom? Dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho e releia a questão. Então vamos à solução. Carlos, eu vou chamar a quantidade de folhetos do primeiro tipo, que eu não conheço, de X. E o valor dos selos do primeiro tipo é 65 centavos, é só um selo de 65 centavos. A quantidade de folhetos do segundo tipo já foi dito na questão, são 500. E o valor total de selos é a soma dos 3 tipos de selos, 65 centavos, mais 60, mais 20 centavos, 1,45. Pois bem, de acordo com a interpretação da questão, deseja-se o quê? Que o total gasto de folhetos do primeiro tipo com o total gasto de folhetos do segundo tipo não pode superar 1.000, tem que ser menor ou igual a 1.000, não pode passar de 1.000, então pode até ser igual. Então, para achar o que eu gastei de folhetos do primeiro tipo, basta multiplicar a quantidade de folhetos pelo valor dos selos de cada um, x vezes 0,75. Porque se eu tivesse um folheto, era 1 vezes 65. Se eu tivesse 2, era 2 vezes 65. Se eu tiver x, x vezes 0,75. Como são 500 folhetos do segundo tipo, eu vou fazer 500 vezes o valor total dos selos dele. Tudo isso aqui tem que ser menor ou igual a 1.000, né? Então, desenvolvendo, x vezes 0,75 mais 725, 500 vezes 1,45, tem que ser menor ou igual a 1.000. Então, 0,65x é menor ou igual a 1.000 menos 725. Está positivo, passa negativo. Então, 0,65x é menor ou igual a 275. Galera, esse 0,65 está multiplicando. Como é que ele passa para o outro lado? Dividindo. Então, gente, a quantidade de folhetos do primeiro tipo tem que ser menor ou igual a 423,07. Ou seja, não pode passar de 423,07. Lógico que eu tenho que pegar a parte inteira, porque não existe 423,07 selos. Então, 423 selos. Uma observação importante. Essa questão está colocada em equação do primeiro grau, mas ela poderia estar dentro da aula de inequação do primeiro grau. Como ela tem procedimentos simples, resolvi mantê-la em equação do primeiro grau. Então, como sugestão, a nossa aula de inequação do primeiro grau, essa questão poderia ser incluída lá também, tá? Então, se eu tenho 423 selos de folhetos do primeiro tipo, aliás, 423 selos não. Quantidade de folhetos do primeiro tipo é 423. Vamos à interpretação da questão. Eu vou comprar 423 selos ou 423 folhetos, porque eu só uso só um selo por folheto, e 500 do segundo tipo. Então, o total de selos que eu vou usar é 923 selos de 65 centavos. Letra C. Gostou da questão? Muito massa, viu, Carlão? Questão de interpretação, tá? Então, vamos a mais uma questão do Enem. 7ª questão. Carlos, como é que eu vou fazer essa 7ª questão?
O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nesta ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé, na qual o salto é realizado. Muito típico do Enem, né? Informações tiradas de algum chat, ou de alguma revista, ou de algum site, para contextualizar a questão. Um atleta de modalidade de salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuiu 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuiu 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Pronto, interpretação. Então vamos lá, né, gente? Resolver a questão. Vamos dizer que x é o que ele consegue atingir no primeiro salto. De acordo com o enunciado, quando ele vai para o segundo salto, ele vai ser 1,2 metros a menos em relação ao primeiro. Então, se x é o primeiro salto, o segundo é 1,2 a menos, x menos 1,2. E para o terceiro salto, ele fica 1,5 metros menor que o segundo. Então, no terceiro salto, eu vou pegar o segundo, que é x menos 1,2, e subtrair menos 1,5. De acordo com o que foi dito, a soma do primeiro salto com o segundo salto com o terceiro salto tem que dar quanto? 17,4. Vamos fazer isso? X mais, boto parênteses, né, porque é uma expressão, mais essa outra expressão tem que dar 17,4. Cuidado agora, né, gente? X mais x mais x é 3x. Como está todo mundo menos aqui, eu conservo o sinal e somo 1,2 com 1,2 com 1,5 dá 3,9. E o que é que eu faço agora, hein, Carlos? O 3,9 passa somando para o outro lado, 17,4 com 3,9, 21,3. E o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o alcance do primeiro salto é o x. É o que ele quer na questão? 7,1 metros. Letra D. Porque é o que ele quer, ó, a distância alcançada no primeiro salto. 7,1 está entre 7 e 8, letra D. E aí? Interessante, né, a questão? Tá vendo as questões de interpretação? E agora, gente, vamos trazer para vocês as duas questões que mais causam dúvidas em alunos em equação do primeiro grau. Atenção! Se você compreender direitinho as questões 8 e 9, eu garanto que você está definitivamente preparado para a equação do primeiro grau, tá bom? Vamos ver a questão 8, que é do Enem, e a questão 9, que é do FUVEST. Mas ela é muito parecida com o estilo que o Enem propõe. Então, eu vou fazer um pouco mais lento agora, tá bom? Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se, ao final, que para arcar com todas as despesas faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Pause o vídeo e tenta fazer, tá certo? Vou para a nossa solução. Considerando que o valor de cada um dos participantes é X e que o valor que faltou, 510, será pago da seguinte forma. Se você prestou muita atenção no enunciado da questão, existem duas características. Os 5 participantes que entraram depois, eles vão ter que pagar o valor total da cota, que é X. Só que os 50 que já tinham pago, eles vão pagar só a diferença que está faltando, que é R$ 7. Você percebeu? Os 5 que entraram vão pagar a cota total X e os 50 que já tinham pago vão pagar R$ 7 a mais. Então agora, gente, montando a nossa equação, eu vou ter o quê? Os 5 participantes pagando a cota total X e com os 50 que já pagaram a parte, pagando os R$ 7 que faltam. Tudo isso tem que dar o que está faltando, que é os 510 para completar o valor total. Bom, então fazendo isso, 5x mais 350 é 510. Passa o 350 para o outro lado. 5x é igual a 160. 5 está multiplicando, passa dividindo. 160 por 5, R$ 32. Gente, esse é o valor total
da cota a ser paga por todas as pessoas. R$ 32,00. Portanto, letra D. Quando aparecer essa bolinha azul, tem algo que eu queria comentar. Galera, cada uma das pessoas da festa vai pagar R$ 32,00. Então, aquelas 5 pessoas, assim como as 50, tem que pagar um total de 32. O detalhe que eu queria comentar com vocês é que 55 pessoas pagando R$ 32,00, 50 delas só pagaram 25. Mas por que, professor, 50 só pagou 25? Porque eles tiveram que pagar mais 7 no final, lembram? Então, se a questão pedisse o valor total pago, eu faria 55, que é as 55 pessoas, cada uma pagando 32. As 5 que entraram já pagariam os 32, e as 50 que só tinham pago 25, né? Porque é que eu sei que é 25? Porque elas não tiveram que dar 7 para completar 32. Então, se ele tivesse pedido o valor total, seria 55 vezes 32, 1.760. Perfeito? Caso tivesse pedido, mas não pediu isso aí. Tá bom, gente? Perfeito? Então, ó, revise a questão. E agora, gente, posso dizer que é a principal questão da nossa aula de hoje, é uma questão da FUVEST. Você pode encontrar essa questão sendo resolvida de outras maneiras, tá? Eu vou focar na solução por equação do primeiro grau usando o x. Para isso, preciso que você leia atentamente a questão e dá uma pausa. Os estudantes de uma classe organizaram sua festa de final de ano, devendo cada um contribuir com R$ 135,00 para as despesas. No entanto, 7 alunos deixaram a escola antes da arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas. Não tem esse acento aí, não é não. Cada um dos estudantes restantes teria que pagar R$ 27,00 a mais. Então, isso é até que tem sentido. Inicialmente, estava previsto todo mundo pagar 135. Só que 7 alunos desistiram, então é lógico que para os que sobraram vai ter que arcar com a despesa, né? E aí aumentam o que deveriam pagar em 27 a mais. Ou seja, fica fácil ver que quando 7 alunos desistem, agora ao invés de pagar 135, eles vão pagar 135 mais 27. Não é isso? A questão precisa dar uma pausa agora, porque esse no entanto é uma etapa posterior. Eu vou explicar por quê. No entanto, o diretor, para ajudar, colaborou com R$ 630,00. Quanto pagou cada aluno participante da festa? Então, o detalhe aí, gente, é você deixar esses R$ 630,00 para depois. Vamos explicar no desenvolvimento da questão, tá bom? Vamos iniciar chamando N. Eu poderia chamar de X, mas eu vou chamar de N. N é o número de alunos total da sala. Na situação inicial, se eu considerar que tem N alunos no total, o valor total a ser pago seria N vezes 135. Ou seja, cada um dos N alunos deveriam pagar 135. No entanto, para a situação final, 7 alunos desistiram. E aí, o restante teria que pagar R$ 27,00 a mais. Então, na situação final, o valor total, que é o mesmo, porque a questão diz que a despesa é a mesma, passaria a ser N menos 7. Mas por que, Carlos, N menos 7? Porque 7 alunos desistindo, se eu tinha N alunos na sala, se 7 desistiram, é N menos 7. Quanto é que eles vão pagar agora? 135 mais 27. Ou, em outras palavras, o valor total na situação final é N menos 7 vezes 162. Então, pausa o vídeo agora. Galera, como é que eu sei que questões de equação do primeiro grau desse tipo, sempre eu tenho que pensar na situação inicial e na situação final? É porque aconteceu algo, gente. Ó. Inicialmente eu tinha N alunos pagando R$ 135,00. No entanto, entretanto, todavia, contudo, quando tem essas palavrinhas que impõem suposição, você tem que fazer situação inicial e situação final. Como o valor total é o mesmo, eu vou igualar os dois, né? Vamos igualar? N menos 7 vezes 162 é igual a N vezes 135. Distributiva, N vezes 162 é 162N. 7 vezes 162 menos com mais menos, 1134. Igual a 135N. Vou pegar o 135N e passar para lá, gente. 162N menos 135N é igual a 1134. Estava negativo, veio positivo. 27N é igual a 1134. Então, N é igual a 1134 por 27. 42 alunos tem na sala. Mas espera aí. 7 não estão participando. Então, eu vou descontar os 7, porque o que interessa é quem ficou, né? Assim,
O número de alunos participantes na festa foi N-7, ou seja, 35 alunos participaram da festa. Então eu pergunto a vocês, se cada um desses 35 alunos estão pagando 162, qual é o valor total das despesas? 5.670. Agora, neste momento, é que nós vamos se preocupar com o que o diretor deu. Esse é o valor total. Só que o diretor disse o quê? Rapaz, 5.670. Peraí, eu quero ajudar com 630. Então, quanto é que vai ser a despesa de fato para os 35 alunos? Porque 5.670 é a despesa total. Só que o diretor quer ajudar, quer pagar 630. Então, de fato, qual foi a despesa só para os alunos? 5.670 menos 630. 5.040. Pronto. Este é o valor que, de fato, os 35 alunos vão pagar. A questão quer saber exatamente quanto é que vai restar para cada aluno depois da ajuda do diretor. Então, você já sabe a resposta. É só dividir 5.040, o valor total, pelo número de alunos, que é 35. R$ 144, letra E. Então, você percebeu, gente, que nós precisamos realmente trabalhar muito forte a interpretação. Isso não é uma aula para você assistir só uma vez, não, viu? É uma aula para você assistir 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Vale a pena trabalhar muito forte. Questões 8 e 9, importantíssimas, tá certo? E nessa linha de interpretação, eu vou pedir que você tenha muito cuidado com a questão número 10. É uma questão que seria uma questão já de um nível um pouco mais alto, mas é necessário a gente trabalhar ela. Então é uma questão que, assim como a 9, precisa de interpretação, paciência, calma. Essa história de dizer que só tem 3 minutos e 8 segundos, 3 minutos e 10 segundos para a prova, isso é uma média. Então esse é um tipo de questão que talvez você gaste em 5 minutos. Mas isso não é o importante. O mais importante é você saber fazer a questão. Então, eu estou vendo uma tabela, né? Eu vou fazer uma leitura rápida aí da tabela. Rendimento para base de cálculo do mês. Aí até R$ 900, aí ele fala numa tal de alíquota, porcentagem, parcela, deduzir, isento. Acima de 900 até R$ 1.800, ele fala de uma alíquota de 15% e uma parcela deduzida de 135. E acima de 1.800, a alíquota já é maior, né? 25%, mas eu tenho uma parcela deduzida de 315. Pronto, estou observando a tabela. Então vamos lá. Essa é a tabela do imposto de renda num determinado mês. Estava achando parecido, viu, Carlos? Então agora é momento de ler com muita atenção a questão, sublinhando aquelas informações que são importantes. Então vamos lá. Essa tabela é utilizada para calcular o imposto de renda a ser pago à Receita Federal por um trabalhador assalariado no mês em questão. Para se obter o rendimento para base de cálculo, deve-se subtrair do seu rendimento bruto todas as deduções a que ele tem direito. Ao rendimento para base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente e, em seguida, subtrai-se a parcela deduzida também correspondente, de acordo com a tabela, obtendo assim o valor do imposto de renda a ser pago. Nesse mês, um trabalhador, cujo rendimento bruto foi de R$ 2.000, teve direito somente às seguintes deduções: R$ 90 por dependente e R$ 200 pagos à Previdência. Nessas condições, sabendo que o valor do imposto pago por esse trabalhador nesse mês foi de R$ 108, o número de dependentes considerados foi. Dá uma pausa, tenta primeiro entender o enunciado da questão. Você não vai continuar, a não ser que você esteja assistindo ao vivo, que você vai assistir a primeira vez, né? E aí depois você vai rever a aula que ela fica gravada. Então, leia novamente, dá pausa, leia novamente a questão que nós vamos discutir agora a solução dela, tá bom? De acordo com o enunciado, gente, foi dito que o rendimento para a base de cálculo é o salário bruto menos os descontos. Vou colocar aqui para você, ó. RB é o rendimento para a base de cálculo. SB é o salário bruto, que já foi dito que era 2.000. E D são as deduções. Então, dê uma pausa, volta lá para o enunciado e vê se você concorda com isso aí. Beleza, muito bem, cara. E também foi dito na questão que as deduções corresponderiam à soma de R$ 200 mais R$ 90 para cada dependente, né? Esse X aí é o número de dependentes. Muito bem, cara. Então, acho que eu entendi, cara. São duas fórmulas, né? O rendimento para a base de cálculo é o salário bruto menos as deduções.
E as deduções é a soma de 200 mais R$ 90 para cada dependente. Perfeito? Então veja que eu tenho duas expressões aqui. Carlos, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir 2 em 1, porque o desconto vale 200 mais 90x, que são as deduções. Então, substituindo as deduções na fórmula do rendimento para a base de cálculo, eu vou ter 2.000 menos 200 mais 90x. Menos com mais dá menos aqui, menos com mais dá menos também. Então, ficou 2.000 menos 200, 1.800, menos com mais, menos 90x. Esse é o rendimento para a base de cálculo. Atenção agora. Voltando ao enunciado. Estou colocando aqui para você. Ao rendimento para a base de cálculo, que é esse aqui, eu vou aplicar uma alíquota correspondente. E em seguida, eu vou subtrair a parcela a deduzir. Então, em cima do rendimento para a base de cálculo, eu vou multiplicar por uma alíquota e depois subtrair a parcela a deduzir que está na tabela. Obtendo-se assim o valor do imposto de renda a ser pago. Então, vamos traduzir isso em linguagem matemática. Ele diz que ao rendimento bruto, eu vou aplicar uma alíquota. A é a alíquota. O rendimento bruto, eu já sei que é 1.800 menos 90x. E PD é a parcela a deduzir. Carlos, por que a parcela a deduzir é 135? Vamos discutir isso na tabela. Pega a tabela aí que tem um detalhe muito importante aqui. Galera, para qual taxa eu estaria pegando aqui? Quando você analisa rendimento bruto 1.800 menos 90x, ele não pode ser acima de 1.800. Sabe por quê? Porque eu vou tirar alguma coisa de 1.800. Então, ele estaria necessariamente nessa faixa aqui. Mas por quê, Carlos? Porque, gente, 1.800 menos alguma coisa vai ficar inferior a 1.800. E é óbvio que eu não poderia estar isento, né? Já que a questão fala em parcela a deduzir. Bom, então agora a minha alíquota, baseado nessa observação que eu dei, ela vai ser 15%. Porque, veja, o rendimento bruto sendo 1.800 menos 90x, ele se inclui nessa faixa aqui. Onde a alíquota vai ser quanto? Eu vou aqui e pego a alíquota que é 15%. Então, nessa fórmula aqui, o que é que eu vou fazer? 108 é o imposto a pagar. Já que ele disse que tem imposto a pagar, não poderia ser isento, né? Esse é um detalhe importante. Ele não poderia ser o primeiro porque ele disse que tem imposto a pagar. O rendimento bruto é 1.800 menos 90x. A alíquota a ser aplicada é multiplicar, gente. Então, eu vou multiplicar pelos 15%. E vou tirar a parcela a deduzir, que é 135. Carlos, o que é que eu estou procurando na questão? É o número de dependentes, que é x. Eu agora vou desenvolver essa equação para encontrar o x. Então, você entendeu o que está acontecendo nessa questão? Uma questão com muitas informações que você tem que ter calma, pausar o vídeo, voltar, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, eu vou pegar essa expressão e vou desenvolver bem devagarinho para você, mas bem devagarinho mesmo. Bom, 15% é 15 sobre 100, já vou botar 0,15. Perfeito? E olha só o que é que eu fiz aqui. Eu passei logo menos 135 para o outro lado. E agora vou desenvolver 1.800 menos 90x vezes 0,15. 108 mais 135 é 243. 1.800 menos 90x, 0,15. Vamos agora fazer o seguinte. Se a mula é igual ao jumento... Cara, por que você disse que mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula? Foram as aulas anteriores, né? Então, 1.800 menos 90x vezes 0,15 é 243. Galera, e aqui, opcionalmente, a gente até mostrou na aula, eu poderia multiplicar o 0,15 por 1.800 e o 0,15 por 90x. Só que, como opção alternativa, eu poderia pegar o 0,15 que está multiplicando e passar dividindo. Observe que a gente fez isso numa das questões das aulas anteriores, né? Você tem acompanhado as aulas, se inclusive você chegou agora na aula 5, eu sugiro que você volte para a aula 1. Tá legal? Então, 243 por 0,15. Quando eu faço essa divisão, Carlos, dá 1.620, né? Na aula 2 a gente mostrou como faz. Então, agora o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou passar o 1.800 para o outro lado negativo. Então, menos 90x é 1.620 menos 1.800. Então, menos 90x é igual, conservo o sinal do maior e subtraio aqui, 1.800 menos 1.620. Como eu já fiz hoje, multiplicar por menos 1, 90x é igual a 180, x é igual a 180 por 90, 2 dependentes, portanto, alternativa C.
Questão difícil, lógico. Seria uma das mais difíceis da prova, por incrível que pareça, né? Apesar de ser equação do primeiro grau. Mas aqui você está tendo uma preparação, como eu prometi a você desde a primeira aula, para você fazer no mínimo 36 das 45 se for Enem. 36 questões de 45 lhe coloca acima de 800 no argumento, tá bom? Então, é uma preparação para você atingir seu objetivo. Tá legal? E qualquer dúvida, você tem um WhatsApp aí, o grupo do Google Sala de Aula e vamos com a gente. Tá ok, gente? Gostou da questão? Pronto, e já preparando você para a aula em breve de porcentagem, vamos à última questão da nossa aula de hoje. Questão lá da UERJ, vem lá do Rio de Janeiro aqui para a gente. Questão número 11 diz o seguinte: para comprar os produtos A e B em uma loja, um cliente dispõe da quantia X. Então esse é o dinheiro que ele tem. Ele tem X reais, sei lá. O preço do produto A vai ser 2/3 de X. E o do produto B é a fração restante. Ou seja, só dá para comprar os dois produtos. O que ele tem, ele vai comprar o produto A, que é 2/3 de X, e o B é a fração restante, é o que falta para completar o X, que é 1/3 de X. Né? A esse nível, você sabe que se eu usei 2/3 para o produto A, o que falta é 1/3. Só que tem um detalhe. No momento de efetuar o pagamento, uma promoção reduziu em 10% o preço de A. Vai ter desconto! Vai ter desconto. Muito bem. Sabendo que com o desconto foram gastos R$350 na compra dos produtos, quer dizer, ele pagou menos, viu? O valor em reais que o cliente deixou de gastar quer dizer que ele tinha mais que isso, porque ele pagou isso com desconto. Então vamos descobrir quanto é que ele tinha, né? Então para fazer a questão, vamos lá. O valor total é X, preço do produto A é 2/3 de X e o preço do produto B é 1/3 de X. Porque você sabe que se eu tenho uma fração de 3 partes, um chocolatezinho de 3 partes, eu uso 2 das 3 partes para o produto A, o que restou é 1/3. De acordo com o enunciado, gente, o produto A teve um desconto de 10%. Na aula de porcentagem a gente vai discutir muito. Se eu tive um desconto de 10% e eu tinha 100, eu vou ficar com 90%, né? Observe que 100% menos 10% vai dar 90%. Ou seja, o produto A, com 10% de desconto, ele vai ficar com 90%. Eu vou logo adiantar que o todo é 100%. Você já sabe disso. Se eu dei um desconto de 10%, ficou 90%. Então, o produto A, o valor pago dele é 90% de 2x sobre 3, que é o preço dele. O produto B não teve desconto, x sobre 3. A soma de tudo isso tem que dar o que eu paguei, 350. Desenvolvendo isso aí, né, 90% é 0,9. 0,9 vezes 2x sobre 3 mais x sobre 3 é igual a 350. O que é que nós fizemos aqui, gente? Eu já vou tirar o mínimo geral, né? O mínimo é 3. 3 dividido por 3 é 1. Vezes isso aqui. 0,9 vezes 2 é 1,8. 3 dividido por 3 é 1 vezes x dá x. Igual. 3 dividido por 1, 3 vezes 350, 1050. Mínimo de ponta a ponta, corta o 3. 1,8x mais x é 1050. 1,8 com 1 dá 2,8x. Então, x é igual a 1050 por 2,8. Na nossa aula 2, isso aqui deu 375. Este é o valor que eu tinha inicialmente. Mas eu não paguei isso, lembra? Eu paguei quanto? 350. Quanto é que eu deixei de gastar, gente? Se eu tinha 375 e paguei 350, eu deixei de gastar 25. Letra B de bola. E aí, gente? Você gostou? Você viu como a nossa aula de hoje deu uma puxada, gente? Pois é. Equação do primeiro grau é um assunto que muita gente acha que é bem simples, mas na realidade a complexidade da interpretação requer uma boa leitura. Então, eu sugiro que você reveja essa aula, uma aula puxada, mas necessária para que você possa atingir seus objetivos, tá bom? Então, desejo um grande abraço a você. Se você estiver ao vivo no chat, dá um joinha aí, se inscreva no canal e a gente se encontra na sequência para a nossa sexta aula. Grande abraço.